Olá, caros alunos do Instituto IENG, Instituto Educa Nova Geração. Nós estamos na apóstila, ou quarta apóstila. Vamos falar sobre pneumatologia. É um termo, usado para estudarmos a doutrina do Espírito Santo. E nós sabemos que, para muitos, esse termo foi conhecido agora, Alguns conheceram agora, vocês conheceram agora o termo pneumatologia. Então, a teologia sistemática, ela utiliza a pneumatologia, um estudo organizado sobre o Espírito Santo. E nós vamos ver detalhes dessa organização. Primeiro de tudo, podemos observar que a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, ela estuda o Espírito Santo como Deus e integrante da Santíssima Trindade, Então nós vamos ver toda a sua obra, desde a convenção do pecador até a sua ação na vida do crente. É aí que o Espírito Santo trabalha na vida do homem. Então nós veremos toda a sua obra, a obra de conversão, do pecador, onde o Espírito Santo começa a trabalhar na vida do homem, até a sua ação na vida do crente. O Espírito Santo trabalha na vida do crente. É o canal que o Espírito Santo quer usar, é o ser humano, Então vamos observar aqui um detalhe. Ela é chamada de pneumatologia. O termo é derivado de duas palavras gregas. Pneuma, que quer dizer vento, espírito, e logia, que quer dizer estudo. Então, em outros termos, nós temos também verbos como respirar, soprar e expirar, são usados também para definir pneuma, Tem a ver com o estudo do espírito. Este termo define também o espírito humano. No hebraico, pneuma quer dizer ruach, que também diz respeito ao Espírito Santo, E quando nós observamos o Pentecostes, quando nós observamos Atos 2, nós observamos a descida do Espírito Santo. Nós observamos a manifestação de dons em nossos dias, quando o Espírito Santo ele se manifesta na vida do ser humano através de dons. Então, o dia de Pentecostes também foi um momento de dons espirituais. Entre as verdades redentoras, a doutrina do Espírito Santo, ela deve estar em primeiro lugar. Nós temos observado que se esquecer do Espírito Santo como meio de demonstrar as verdades redentoras pode ser um erro drástico para o ser humano, para aqueles que buscam a Deus. Nós não podemos esquecer das atitudes do Espírito Santo nas obras redentoras da nossa salvação, ok? E justamente nas Escrituras, se nós observarmos, nós podemos ver bastantes referências com relação ao Espírito Santo. A apóstola vai dizer que em 2º e 3º João são exceções, mas os demais livros do Novo, e principalmente do Novo Testamento, apresentam referências com relação à obra redentora do Espírito Santo em nossas vidas, ok? Também, desde os evangelhos já começa a promessa do derramamento do Espírito Santo, desde quando João Batista ele citou que Cristo ia batizar com fogo. Então havia já uma promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina, um ser divino. Ele não é criado, ele não foi criado por Deus, ele faz parte da Trindade. Então ele não é um ser criado, mas sim um ser divino que vive eternamente, ok?
Algumas seitas, elas vão dizer que o Espírito Santo não é um ser. Algumas seitas vão colocar o Espírito Santo como uma força, um poder, mas não colocam como o Espírito Santo sendo uma pessoa divina. Por ele ser um ser divino, ele tem uma mente livre para pensar, né? Ele é capaz de nos confortar das lutas diárias e nos encher do seu fruto. E não podemos tratá-lo como um ser robótico, mas sim um ser que tem sentimentos e atributos. Não é uma força, não é um ser robótico, comandado, não. Ele tem sentimento e age da forma que ele quer. O Espírito Santo tem liberdade para operar da forma que ele quer, porque ele é eterno. Ele é uma pessoa, né? É uma persona, ou seja, tem personalidade própria. Tem atributos. O ser humano tem atributo, Deus também tem atributo, o Espírito Santo também tem atributo. Nós podemos observar alguns títulos atribuídos ao Espírito Santo, né? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, vai dizer que é o Espírito de Deus, né? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, vai dizer que é o Espírito de Cristo, né? Um relacionamento com Cristo, o Espírito de Cristo. E lá em Hebreus vai demonstrar alguns atributos do Espírito de Deus, né? Então, qual é a importância, né? Nós vemos na segunda parte aqui deste primeiro módulo, a importância da pneumatologia. Estudarmos sobre o Paracleto, o Espírito Santo, é tão importante que nos impulsiona a termos a certeza que ele trabalha na nossa santificação e comunhão com Deus. Observamos muito bem isso. O Espírito Santo, ele age na nossa santificação. Quando nós damos lugar a ele, o Espírito age em santificação e comunhão com o eterno Deus. Por isso é importante sabermos que ele é o que ele fez e ainda fará. Então, nós temos que saber que ele que ele está presente, e no passado ele está presente também, ele esteve presente no passado e futuramente ele estará presente sempre nas suas obras, ok? Então vamos observar esses detalhes com relação ao passado, o presente e o futuro do Espírito. Primeira coisa que nós temos de observarmos é a sua pessoa, né? Como pessoa, ele é Deus, faz parte da Trindade, né? Tem uma personalidade divina e nele existe um conjunto de atributos, né? De várias categorias que caracterizam uma pessoa, ok? Então nós temos que observar sua pessoa, a sua personalidade. Ele tem uma personalidade própria e tem características desta personalidade. Um detalhe importante também é as suas obras. Ele trabalhou em prol da criação, né? Ele criou, ele fez parte em prol da criação, ele é o Criador, o que inspirou os homens a escrever a Bíblia Sagrada. São obras do Espírito. Inspirar os homens a escrever a Bíblia Sagrada. Trabalhar em prol da salvação humana, porque ele é que nos convence do pecado. Também trabalha no nosso crescimento espiritual e nos dá um conhecimento para entendermos os manuscritos sagrados. É ele que nos dá a capacidade de conhecermos e entendermos cada versículo da palavra de Deus, o Espírito Santo. Então, nós observando tudo isso, quais são as obras do Espírito, né? Detalhes sobre a obra geral, né? Com relação à humanidade e à natureza. Primeiro, ele faz parte da obra da criação. Ele também faz parte com relação ao sustento da vida e da natureza, né? Ele faz parte da condução da história, né? Ele repreende o mal e promove o bem. Então, quais são as obras especiais? Nessa parte que eu falei anteriormente,
é em geral, com relação à humanidade. Ele sustenta a vida, ele faz parte da criação, ele continua sustentando a criação, ele conduz a história da humanidade, o Espírito Santo. Ele repreende o mal e promove o bem. Nós temos os versículos a citarmos, mas vocês vão ver na apostila. Outro detalhe importante é com relação à obra especial. Essa é específica, esta obra. E quem tem direito a esta obra? O Espírito. Somente o povo de Deus. Primeira obra específica do Espírito Santo, transformação. O que ele faz? Ele chama o homem a se converter, ele convence o homem do erro e a conversão, porque ele regenera, causa o arrependimento, né? E você começa a ter fé em Cristo, através da conversão. E aí ele santifica o homem. Nós observamos também que, com relação à comunhão, quando o homem tem a presença de Deus em Cristo, o Espírito faz parte desta comunhão entre o homem e Deus. O Espírito Santo também, uma das obras dele é a certeza da salvação e da verdade. Tudo isso são obras do Espírito. Nós observamos que realmente a vinda de Cristo ela foi importantíssima para a nossa salvação. E também a continuidade das obras do Espírito tem uma total importância nas nossas vidas. Isso faz e produz em nós a convicção da nossa salvação. Quando nós temos as obras do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos total convicção da salvação. O Espírito Santo nos sustenta com vida física e espiritual e ressurreta. Lá em Jó, capítulo 33, versículo 4, vai citar este detalhe, que ele nos sustenta tanto fisicamente, espiritualmente e uma vida ressurreta com Cristo. Um detalhe também é que o Espírito Santo ele distribui seu fruto. A gente vê lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito Santo. Mas quando nós estudamos a pneumatologia, temos que tentar combater os espíritos enganosos, heréticos, que criam pensamentos ou revelações extras bíblicos e os passam a ensinar heresias destruidoras. O apóstolo foi bem sucedido em suas palavras quando disse: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos fostes pregado, seja anátema. Ou seja uma maldição, porque só existe um evangelho. Está escrito na palavra de Deus. Então nós temos que observar que o Espírito Santo ele faz com que o homem tenha mais discernimento, porque um dos dons do Espírito é o discernimento. Então o homem tem discernimento com relação a espíritos enganadores que tentam contra a palavra de Deus. Quanto mais o homem lê a palavra de Deus, mais o Espírito inspira o homem a compreender a palavra, e com isso fazendo com que o homem não entre no engano de outras falsas doutrinas. Ok? Aí, para a gente entender um pouco do Espírito Santo, nós temos que também entender a nossa parte física, a nossa parte espiritual também. Então, o homem ele é dividido em corpo, alma e espírito. Para compreendermos a obra e a natureza do Espírito Santo, é necessário estudarmos um pouco da relação do nosso ser. É formado por corpo, alma e espírito, já que somos templo e morada do Espírito Santo. Então vamos estudar um pouco. Com relação ao corpo, o corpo vem da palavra grega kros, um aspecto exterior de um corpo, é algo material e físico. Com relação à alma, vem de psique, personificação da alma. É a parte em nós que está relacionada às nossas vontades, desejos, aspirações e sentimentos. É a nossa personalidade, isto é, quem nós somos como pessoa. Então essa é a nossa alma. Aí nós temos o espírito. O espírito do hebraico é ruá, e significa respiração, ar, força, vento. Também vem do grego pneuma, que nós já havíamos falado sobre esse assunto. É o espírito, é o fôlego de vida que nos mantém vivos. Nela está relacionada a percepção e reflexão da vida. Sentimos Deus quando nos movimentamos e pensamos. Sendo assim, Ele nos presenteou com o dom da vida.
quando o espírito humano deixa de estar presente no corpo, o homem morre. Então, o espírito humano é a nossa vida, é o sustento da nossa vida. Quando nós morremos, o espírito volta novamente para o eterno Deus. Ok? O ser humano só é completo quando a alma vivente é formada e não dividida por corpo, alma e espírito. Então, ele só é completo com esses três itens: corpo, alma e espírito. Na falta de um destes, não existiria a humanidade. O homem só será completo se possui uma identidade. O apóstolo Paulo ele vai dizer que é o próprio Deus de paz, né, que santifica completamente o vosso espírito e a alma e o corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Observamos que o apóstolo Paulo está referindo ao nosso ser completamente, em formato de corpo, alma e espírito. Agora, no meio metafísico, quando eu falo metafísico, é algo transcendente ao físico, é algo sobrenatural. Quando eu saio do metafísico, a alma ela continua existindo sem o corpo e espírito, ou seja, é imortal. Na parábola do rico e Lázaro, observamos detalhes sobre a alma do ser humano, sendo ela metafísica e transcendental. Então a alma ela continua existindo. Os animais possuem apenas o fôlego de vida, o seu instinto de sobrevivência. Apenas o homem se tornou alma vivente, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais são tidos como seres viventes. Então, os animais, eles não têm uma alma. Já o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. Aí nós temos uma definição que os teólogos sempre usam, que é a tricotomia. É justamente essa composição tríplice, né? Corpo, alma e espírito. 3 em um só. Ok? Quero só também especificar um pouco. É evidente que a palavra de Deus nos diz, claro que a alma é o que permanece, mas o corpo, a Bíblia nos diz lá em 1 Tessalonicenses, né? E também em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos observar que o nosso corpo será transformado. É um corpo transformado, incorruptível. Então, quando formos arrebatados, também teremos um corpo incorruptível. Ok? Então é isso, pessoal. Nós terminamos aqui o primeiro módulo. Aproveitem e vamos dar continuidade. Vamos estudar. A prova já podem fazer, né? O módulo 1 já pode ser feito. Ok?